Olá! Hoje é dia 22 de julho explodiram os casos de Covid-19 após a abertura no estado de São Paulo da pandemia de 2020. Meu nome é Jaime Jardim e comigo hoje está Dr. Fábio Lugar de Boston. Opa! E Dr. Rodrigo Portuga, que fala direto de Interlagos mesmo, ele está aqui perto. Quase Interlagos. Tá aqui. E somos biólogos, cientistas, portanto. E hoje a gente vai discutir Fundeb, só que hoje a gente vai começar de uma forma um pouco diferente. Eu vou fazer uma introduçãozinha rápida sobre algumas coisas, sobre alguns comentários, vou mencionar algumas fontes. O Portuga tem algumas coisas interessantes para colocar aí, então, e aí a gente começa a discussão. Tudo bem, senhores? Beleza. Então, vamos lá. Fundef. O que sabemos sobre o Fundef é que o total arrecadado em cada estado é distribuído de acordo com o número de alunos matriculados na rede pública do ensino fundamental. Do total de recursos, pelo menos 60% devem ser destinados ao salário dos profissionais do magistério. Os créditos dos repasses para os estados e municípios são feitos em conta específica do Fundef, no Banco do Brasil. Já o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, deverá financiar não só a educação fundamental, mas também a educação infantil, a média e a de jovens e adultos. Ele atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, que vigorou de 97 a 2006. O Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. Essa informação veio do Info Escola. Tenho mais duas aqui, mais três, na verdade. Sobre o Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual. Um fundo por Estado e Distrito Federal, num total de 27 fundos. Formado na quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e município, vinculado à educação por força do dispositivo do artigo 212 da Constituição Federal. Essa informação vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A terceira informação sobre o Fundeb ainda, a destinação dos investimentos é feita de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar do ano anterior. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do programa são feitos em escalas federal, estadual e municipal, por conselhos criados especificamente por esse fim. O Ministério da Educação promove a capacitação dos integrantes dos conselhos. Informação retirada do Ministério da Educação. E, por último, Fundeb. Gestão Bolsonaro concordou em aumentar participação em 10%, de 10% para 23% no principal fundo de financiamento da educação básica do Brasil. O governo queria reservar recursos para novo programa de Paulo Guedes, que pretende absorver Bolsa Família. Informação retirada de El País do repórter Afonso Benites, do dia 21/7/2020. Senhores, a ideia de trazer essas informações para os senhores seria a gente entender que basicamente a gente está falando de financiamento, né? Falando sobre Fundeb, estamos falando sobre financiamento. E a grande discussão tudo isso começou a ter uma grande repercussão a partir do momento que a deputada Tabata Amaral, ainda na sua discussão com o primeiro-ministro da Educação, Vélez Rodrigues,
3 minutos atrás. Exato, já dizendo que precisávamos discutir Fundeb, porque 2020 é o ano que terminava o Fundeb e que precisava ser discutido. Se eu não me engano, é senadora, né? Senadora? É isso? Sim. A Tabata Amaral. Deputada. A deputada São Paulo. Que tem no seu escopo aí o Fundo da Educação e tal, já havia mencionado sobre esse tipo de coisa e da importância que tinha. Depois, é importante frisar que depois do Vélez Rodrigues entrou o Weintraub com um discurso de comunicação e troca, mas nada do que foi proposto foi realizado, e ele acabou se desligando do governo e indo para os Estados Unidos. Depois disso, veio o Decotelli, não é isso? Ficou alguns dias. Que ficou alguns dias por causa de uma falsidade. Por causa de falsas informações. Eu falei falsidade porque eu estava me referindo a falsas informações com relação ao seu currículo. Depois, se eu não me engano, acho que é Feder, né? O possível que nem veio, que acabou desistindo, e por agora o novo ministro da Educação. Bom, desde o começo do governo tivemos 4 ministros, pouca atitude, quase nenhuma efetivação, nenhuma proposta e nenhuma discussão praticamente. E, enfim, acho que é um bom pano de fundo para a gente começar a discutir, não? Sim, sim. Acho que eu já comento antes de qualquer decisão aqui. Eu acho que foi a melhor. É um contrassenso, né? Eu sou crítico do governo e de várias atitudes, principalmente da área de educação, ciência e saúde do jeito que está. Mas dentro do governo, embora que não por culpa dele, foi a melhor coisa que aconteceu em muitos anos. Foi uma vitória do Congresso por motivos políticos, óbvio, mas foi muito boa. O resultado foi ótimo, foi excelente, né? E é isso. Assim, depende do que a gente for falar, é ótima notícia. Do que for daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer. Porque tem o Senado para passar. Passou na Câmara, tem o Senado e tem o ato em si, que vai ser a partir do ano que vem. Qual que é o teor da coisa que passou? Então, eu tinha combinado com o Jaime, né, que eu queria falar da Fundeb, eu fui me informar, porque eu achei uma notícia muito boa, eu queria entender mais também sobre como funciona essa questão do financiamento federal do ensino público não federal, né, municipal e estadual. Posso, Jaime? Pode, por favor, é todo seu. Então, e aí eu respondo o Fábio, né, claro. Qual foi a vitória, né, que é incluído nisso. Da onde vem a vitória? Em primeiro lugar, esse assunto, essa história começou, a gente discutiu anteriormente aqui, até em algum momento a gente ia falar qual a origem do financiamento da educação pública do ensino básico, do ensino médio, Fundamental 1, Fundamental 2, né, no Brasil. A gente sabe que é o ensino público e que vem dinheiro dos setores que administram, né? O ensino municipal vem da prefeitura, o ensino estadual vem do governo do estado, o ensino federal vem do governo federal. É assim que a gente imagina, né? Basicamente foi essa a regra que se estipulou desde o final do governo Vargas, do Estado Novo, até um pouco antes, na verdade, né? Dentro do governo Vargas, em que a responsabilidade financeira das escolas era ou da prefeitura ou do Estado. Eventualmente, o governo federal podia ajudá-los, embora não tenha nada de lei nesse momento, né? Eu lembro, para não dizer que não tinha um fundo conjunto, eu lembro que eu era pivete, cara, bem pequeno, os livros que vinham didáticos de escola privada, isso que eu estudei, vinham com um carimbo, acho que era FAI, eu não vou lembrar o nome, que era Fundo de Amparo à Educação, que era um fundo, na época dos militares, que estava envolvido, eu não sei se eu não lembro se é FAI agora, mas enfim, estava envolvido a compra de material escolar. Era só isso que tinha, mas não tinha uma regra clara, né? Cada um cuidava do seu. O problema é que a maioria das prefeituras no Brasil, isso é algo que se discute muito,
não tem dinheiro para encarar as próprias demandas sociais, saúde e educação. Não tem mesmo, não é uma hipérbole. São poucas cidades, não sei quão poucas, mas localizadas em sua grande maioria no centro-sul brasileiro, que têm condições de ter independência financeira total para lidar. No centro-norte do Brasil, você começa a ter cidades que não têm dinheiro para pagar o próprio professor. Por isso que se pagava tão pouco, né? E aí entra um caso que quando fez a Constituição de 88, falaram, não, a gente tem que resolver esse problema. É obrigação por Constituição, ou seja, por cláusula pétrea, que o governo federal em algum momento ajude esse desnível que existia entre estados e municípios. Então, o artigo 212 da Constituição foi feito e falou, é isso aí que vocês têm, né? Eu tenho aberto aqui, são vários, mas eu vou me ater no que é importante aqui. A União aplicará anualmente, isso em 88, né? Anualmente, nunca menos de 18%, e os estados, Distrito Federal e os municípios, 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, os municípios e estados têm que ser 25% e o governo federal tem que pôr 18%. Aonde, não sei. Né? O governo federal cuida dos institutos federais. Mas é muito diferente você ser o governo federal e ter poucas escolas federais de ensino médio, com um aporte financeiro que o governo federal tem, e municípios do interior do Brasil que não conseguem não conseguiam segurar uma rua, né? Calçar uma rua no Brasil. Durante o governo do FHC, em 96, deixa eu só confirmar aqui para não falar bobagem. Isso. Durante o governo do FHC, ele propôs uma ajuda oficial via uma conta corrente conjunta dos estados, com um valor para cada estado, né? Vinha dinheiro dos impostos dos estados e dos municípios, e aí tem uma série de impostos, parte de ICMS, parte de IPTU até, era do IPI, parte do Imposto Territorial Rural, enfim, que ia para esse fundo, para essa conta conjunta, é isso que ela é, chamada Fundef, que é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O ponto é que o Fundef, que vigorou entre 96 e 2006, só atuava na educação básica. Ele não ia para o Fundamental, que hoje é chamado Fundamental 2, e não ia para o ensino médio. E também não ia para creches, que parece que ele vai ser absorvido agora. Então você tinha uma conta única de todos os estados, mas o valor voltava para cada estado. Cada estado tinha sua cota. E aí voltava para o estado, ou ia para o estado, ou ia para os municípios desse estado, esse valor já fixo. A partir de uma conta, de um cálculo interno lá que eu não tenho acesso, né? Caso geralmente o dinheiro nunca completava o montante ideal, que é bater os 25% de todo mundo, o governo federal, no fundo geral, complementava com 1%. Estou falando bobagem. É independente disso. O montante total, o governo federal complementava com 1% desse montante total. Tá? Então, se o resultado naquele ano fosse 80 milhões, sei lá, e 1% de 80 milhões o governo federal põe em cima. Nos anos 2000 começou a discussão, olha, o Fundef é ineficiente, quer dizer, ele é eficiente para a educação básica, mas a gente queria mais. A gente queria ajudar, né, todas as escolas municipais, ensino médio, todas as escolas estaduais, de ensino básico, e todas as escolas estaduais de ensino básico e ensino médio, né, fundamental, fundamental e ensino médio. Como é que a gente faz? E na discussão durante o governo Lula, a Fundef se transforma no Fundeb. Tá? Então, o Fundeb faz parte do núcleo de fundos de ajuda educacional brasileira. É o único fundo? Não. A gente tem hoje operando entre os fundos educacionais para ajuda das escolas municipais e estaduais 3 fundos. Você tem o Fundeb atual, que é substituto do Fundef. Você tem a FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educativo, e tem o Fundescola. Elas são fundos, mas são diferentes. O Fundeb é um fundo, é uma conta em um banco, em algum lugar, sei lá. Ele é um fundo mesmo. Banco do Brasil. Ele é no Banco do Brasil, mas é um fundo mesmo, é um dinheirinho guardado no lugar. O FNDE é um órgão, além de um fundo, ele é um órgão gestor, que inclusive pode ajudar a gerir o Fundeb. Ele é parte da gestão do Fundeb. Tá? Eu vou falar isso mais abaixo. E o FNDE ele gera dinheiro, ele investe em políticas institucionais e compras de produtos em escola, um pouco diferente do que o Fundeb faz. Né?
Então, se você tem um projeto que quer, o município está precisando fazer algo muito legal aqui, contratar não sei o quê, para melhorar o aprendizado, ou melhorar que os alunos, principalmente isso, que os alunos continuem na escola e diminuir a evasão, o FNDE entra aí. Tá? O Fundo Escola é um fundo um pouco diferente, ele foi formado nos anos 90 apenas para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Hoje ele não é para todo o Nordeste, nem todo o Norte, nem todo o Centro-Oeste, para algumas cidades, a conseguir reduzir as disparidades de formação de alunos em lugares muito pobres. O Fundo Escola é um fundo com dinheiro da União e uma boa parte do Banco Internacional de Desenvolvimento, BIRD. Tá? E todos os projetos têm que ter apoio do BIRD. Tipo, se você enviou um projeto para ter apoio da Fundo Escola, tem que voltar para o BIRD o que aconteceu. Esse dinheiro não pode ser largado, ele é um pouco mais rígido. Né? Então, são os 3 fundos. O Fundeb é o mais importante deles, porque é um fundo de dinheiro mesmo que redistribui o grave problema da desigualdade, não posso falar inequidade, da desigualdade financeira de investimento na educação estadual e municipal do Brasil. São Paulo cidade consegue investir na educação municipal, tem seus problemas, óbvio, mas tem dinheiro para isso. Uma cidade norte do Brasil já não tem. Como é que dá para equalizar São Paulo e uma cidade norte do Brasil com a mesma qualidade? Então, o Fundeb entra essa importância. Então, a partir de 2007, ele opera, saindo do básico, como era o Fundef, e operando em vários níveis, e entrando também para as creches. Né? Então, eu vou falar basicamente como é que o Fundeb, respondendo um pouco o Fábio, né, como ele se organiza. O nome oficial do Fundeb é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais em Educação. Substitui o magistério por educação. Então, ele é um fundo no Banco do Brasil, que já me lembrou. O dinheiro, como é agora, como ele está atualmente, o dinheiro que vem para esse fundo é dos impostos, da mesma forma, municípios e Estado, deu uma porcentagem, acho que é X% de todo mundo, 20% do ICMS, 15% do IPTU, tem uma lista de como esse dinheiro tem que ir. Vai para esse fundo por Estado, ele é dividido por Estado, e na hora de requerer, se você quer, você é um município ou Estado, eu estou precisando desse dinheiro, você tem por uma passagem burocrática, eu preciso desse dinheiro aí. Assina para o Ministério da Educação, vai uma rúbrica lá, fala, tá bom, você vai mediante isso. E você tem direito a usar, a partir desse fundo, 60% é para aumento ou repor salário, eu não sei se aumenta, desculpa, mas para repor salário, olha como é importante, você não consegue nem pagar seus próprios funcionários. Né? Então, mas 60%... o que você quer dizer com repor salário? Tipo, compensar? Não, se não consegue pagar, você precisa tirar o dinheiro. Olha, não tem dinheiro para pagar os funcionários. Pois é. Por isso que é importante, por isso que ele passou, eu vou falar disso. Não, então, só um comentário rápido. Assim. Então, quer dizer que tem municípios no Brasil que tem um compromisso de folha de pagamento que não consegue cumprir com dinheiro próprio. Olha, exatamente. Se a gente for fazer uma pesquisa... Olha, Diamantina, cidade onde eu vinculado, é uma cidade que ele não tinha comum. Só a coleta de imposto da cidade não garante nada. Não paga nada. Né? E isso é a cidade mais rica daquele lugar mais pobre. Né? Porque o norte de Minas é problemático. Claro. Então, imagina cidades como... Até Carbonita está bem, mas imagina, sei lá, Berilo, uma cidade muito pobre no médio de Jequitinhonha, Esmeralda, enfim, Turmalina. Né? Milho Verde, adoro essa cidade. Milho Verde. Milho Verde na cidade, é distrito de Cerro. Mas Cerro também tem problemas sérios. Milho Verde é distrito de Cerro. Mas é mais perto, não é nada. Ele é meio do caminho. Mas uma pergunta rápida assim, nesse sentido. Porque nesse caso, assim, as escolas têm que contratar profissionais, né? Então, eles têm gente contratada e mesmo assim, eles não têm uma verba. Eles teriam que passar por um processo burocrático para requisitar essa verba praticamente todo o ano, ou todo... Exatamente. Ele vai vir um sistema chamado CIOP, não me pergunte como funciona, que é o Sistema Oficial de Requisito de Verba Extra para vários níveis, e o Fundeb é por esse sistema. Então, é 60% para isso e 40% para infraestrutura, consertar coisas. Né? Você vê como é que é. Então, é 60% salário, 40% infraestrutura. Cobrir buraco, né? Tipo, 100% para cobrir buraco. É basicamente. E aí ele segue uma linha, que é o chamado cálculo ponderativo. Cada instituição, tipo, minha escola, quero dinheiro. Eu tenho direito a tanto via um
um cálculo chamado cálculo ponderativo, que é o quanto eu posso requerer segundo o peso da minha instituição. Eu não vou lembrar qual, eu não anotei aqui, mas a escola de ensino médio, para só um pouquinho, tem um valor X, ensino fundamental X, o EJA, que é ensino jovens e adultos, é um pouco menor, ele fica abaixo na fila. Fala, Jaime. CIOP, Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação. É uma ferramenta eletrônica instituída para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referente aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos poderes legislativo e dos tribunais de conta. Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. FNDE. Perfeito. E aí, então, mas só para terminar, só que tem um ponto aqui que eu acho bem interessante. Independente desse cálculo ponderativo, de qualquer forma, o fundo Você não sabe mínimo, como funciona, né, esse cálculo ponderativo? Tem aqui, dá para acessar, mas eu vou, porque isso vai mudar, na real. Esse cálculo deve mudar, né? Imagino. Ou melhor, ele vai ser acrescido, né? Vai ter um outro cálculo sobre ele. E, além disso, você tem um fundo mínimo de R$3.000 por aluno. A partir do momento que você chama esse fundo, né, no mínimo, você pede R$3.000 por aluno para começar. Então, você consegue imaginar quanto vem bastante dinheiro, né? R$3.000 por aluno. Eu tenho 60 alunos numa, sei lá, 6.000 alunos numa escola, talvez, dependendo da instituição. Vem bastante dinheiro para essa instituição, né? E aí, por que é importante toda essa votação? Qual foi o fuso todo? O Fundeb, ele não foi feito para durar. Ele falou, olha, vai durar um tempo. Ele ia vencer esse ano acabaria o Fundeb. Se não tiver Fundeb ano que vem, e parece que deu certo, a avaliação do MEC é que deu certo o Fundeb, porque escolas em vários lugares do fundão no Brasil ia fechar e não fechou. Então isso é um trabalho até do ano passado, do MEC. Acho bem legal. Então, o Fundeb é a função. Falou, gente, a gente precisa do Fundeb, não pode fechar. Ia fechar. Como é que a gente funciona? Como é que vai ser? O Congresso resolveu, né? Adotou uma postura da renovação do Fundeb para ser fixo e efetivo e essa financiamento ser através, inclusive, de uma emenda constitucional. Ele faz parte da Constituição. Ou seja, o governo vai estar obrigatoriamente vinculado ao financiamento da educação via Fundeb. Sim, exatamente. Não só, tem outras vias, tá? Não, tudo bem, a gente está falando de Fundeb, né? Federal, veja, federal, em relação aos governos estaduais e municipais, porque eles também têm que se sustentar, eles também têm o próprio fomento. Então, comparando a proposta que passou, que iniciou com a professora Dorinha, deputada do Tocantins, mas cresceu em vários partidos encamparam, pela primeira vez, por isso eu acho importante, a gente tem vários partidos, esquerda, direita, meio, centro, e pouquíssimos deputados contra, que abraçaram a causa e foram além. Isso eu achei muito legal. Achei, olha, não só vamos oficializar o Fundeb, como vamos aumentar essa parcela, essa fatia que o governo federal dá. O Fundeb era 1%, o Fundeb de 2006 passa a ser 10% que o governo federal passa, e agora muda. Então, eu vou fazer umas comparações rápidas, né? No atual, até esse ano, o governo federal são 90% dentro do fundo de estados e municípios, nesse fundo geral, para cada estado, e 10% para o governo federal. Tem várias formas ali de passar, mas tem que dar 10%. A partir de agora, ele vai aumentando essa porcentagem até 2026 e vai chegar em 23% do repasse. É um aumento considerável, tá? A regra de 60% para o salário, mais 40% muda, embora eu não sei se isso vai ser aprovado, não sei se vai ser por inteiro ou vai ser por destaque, mas enfim, vai ficar 70-30, 70% para salário, isso é os deputados queriam. Eu lembro que o Daniel Cara, que é deputado, professor aqui da USP, ele estava totalmente a favor disso, né? Então 70% para salário, 30% para infraestrutura, mais uma complementação federal por município. Isso é legal. Complementação federal por município. Ou seja, além da complementação, tem um extra que o governo federal dá para chegar em algum... Isso é interessante, né?
além do cálculo ponderativo que eu falei acima, a parte dos setores da esquerda, ligado ao pessoal, lutaram e passou muito bem, que é o tal do CAC, o custo aluno qualidade. Que é, eu não sei quem, eu tentei procurar hoje, eu fiquei assim, mas quem propôs isso pela primeira vez? Eu não achei. Mas vários movimentos de educação, vários movimentos da campanha Nacional pelo Direito à Educação, Somos Todos Educação, sei lá. Então, a série apresenta essa ideia, né? Alguns com uma diferença aqui e ali do cálculo, mas basicamente propõe o seguinte: cada aluno, além dos 3 mil por aluno, eles têm um valor intrínseco da questão social, do peso que ele tem que ter, do quanto ele vai demorar para se formar e a qualidade que ele vai apresentar no final. Quanto eu preciso pôr de dinheiro a mais para que a qualidade saia daqui para cá. Uhum. Então, agora, qual o cálculo que vai ser feito, eu não sei, porque não foi definido, não está normatizado, isso é normatizado a posteriori. Né? Então, aqui, ó, uma das propostas, por exemplo, tem uma lista grande aqui, o custo, por exemplo, para creche, em tempo parcial. Uma das propostas diz que o CAC seria no mínimo de R$12 mil por aluno. Então, esse dinheiro que você pedir tem que ser via esse cálculo. Ó, antes era 3 mil, agora vai para 12 mil por aluno. É muito dinheiro. O pessoal do Campanha Nacional pelos Direitos da Educação já fala que creche é 20 mil por aluno. Porque tempo até ele se formar, tem toda uma questão, né? Eu tenho uma pergunta. Oi. Não sei se você quer terminar de expor aí, eu pergunto depois, mas... Não, sim, eu gostaria de comentar, mas você vê que um tempo para se formar é importante. Você pega aqui, por exemplo, o ensino fundamental 1, o creche mais pré-escola campo rural, o cálculo é feito, vai de 24 mil a 38 mil por aluno. É muito valor. Por quê? Porque você está lidando com campo, com situação uma situação diferente, está longe da cidade, está longe de centros, né? E aí tem outras pessoas defendendo, inclusive, a distância entre o centro, o índice de desenvolvimento, ou seja, vai crescendo, então fica um valor muito alto. Mas que eu acho legítimo. É assim que você desenvolve mesmo, botando dinheiro que o município não tem como... colocando dinheiro em lugar que precisa, né, basicamente. A minha pergunta é, tipo, isso está vindo do orçamento federal. Exato. Que eu te falei. Mas, assim, a minha pergunta é, como é que isso daí, até onde eu lembro, o teto dos gastos... não bate. Por isso que foi abraçado. A Fundeb não é atacada pelo teto de gastos. Mas o teto de gastos pegava a educação também. Menos o Fundeb. Então, o que acontece? Houve um movimento, segundo a imprensa, divulgando que havia um movimento onde parte do dinheiro que seria destinado ao Fundeb, na verdade, ele seria destinado para movimentos sociais, né? Para questão bolsas, né? Para bolsas de famílias, etc, etc, etc. Como seria aquele, eu acho que é Bolsa Brasil, Salário Brasil? Renda Brasil. Renda Brasil. Pronto. E parte daquilo iria para Renda Brasil. Então, o que acontece? Só fazendo um parênteses rápido. Hoje, no podcast da Folha, não sei agora se foi da Folha ou se foi do Estadão, eu acho que era do Estadão, falando sobre o porquê que o governo Bolsonaro, mesmo com todas as coisas que têm acontecido e de forma pejorativa, por que o governo Bolsonaro tem aumentado a sua aprovação e os municípios e estados têm reduzido? Porque, de uma certa forma, está aumentando o investimento. Né? Sim. E esse investimento, Brasil, né? Exato, e esse dinheiro está entrando aonde? Esse dinheiro está entrando no Renda Brasil. Segundo o que eu andei vendo em alguns podcasts e coisas afins, algumas pessoas, inclusive, se não me engano, é Simone Tebet, o nome dela é esse? Eu não me lembro. Não sei. Bom, enfim, mas é Simone, bióloga? não? Oi? Bióloga? Não. Eu estou falando, acho que da jornalista. Deputada. Não, da deputada. Deputada. Não sei. Deputada barra senadora, agora já não me lembro mais. Eu estava falando que sim, que isso era uma coisa já prevista no meio político, que haveria isso, só que tem um problema. O governo do Brasil está sem grana.
e investir dinheiro agora para esses eventos sociais é extremamente importante, principalmente por causa da pandemia. Só que existe uma limitação. Vai chegar uma hora que esse investimento não vai conseguir continuar, né? Porque a grana vai secando, né? Eu não sei como é a questão. E hoje teve, segundo alguns veículos de imprensa, voltou a ter uma explosão de casos em São Paulo, né? Levando interior. Não, pegando São Paulo como inteiro, 16.777 casos. O que significa o seguinte... passar a capital. Não é só isso. Mas é o seguinte, se a gente levar em consideração na minha cabeça, faz aproximadamente 15 dias que começou a ser aberto, não? As coisas em São Paulo. Agora vai começar a aparecer. E as pessoas já estão saindo para a rua já faz um tempo, né? Então, a tendência é isso continuar aumentando. É provável mesmo. E no caso da cidade de São Paulo, ainda tem outro agravante. Os hospitais de campanha foram recolhidos. O que é uma questão aí, né? Eu ouvi um político falando, eu acho que não sei se foi hoje ou se foi ontem, num outro podcast, que eu adoro podcasts, enfim, falando o seguinte: nós tínhamos 4.000 leitos, ou se isso foi na entrevista, enfim, tínhamos 4.000 leitos de UTI e hoje nós temos 6.000. Ok, mas com o aumento do número de casos, esses 6.000 ainda vão ser insuficientes para aquilo que a gente tem. Claro. Né? E levando em consideração, cada hospital de campanha, quando ele é montado, ele demora aproximadamente 15 dias para ficar pronto. Vai colocar tudo de novo lá? E para onde foi esse equipamento? Assim, antes de complementar o que você falou, eu acho que a gente tem que falar o que aconteceu, qual foi a polêmica que não houve, né? Porque, na verdade, só um grupo reduzido bateu nisso. Antes de entrar nisso, o hospital de campanha não volta mais, tá? Não vai ter o hospital de campanha mais. Não sei. Não tem como voltar. É uma política que foi, não vai voltar. Não podemos nesse... Então, eu gostaria de não acreditar nisso, porque a partir do momento que você tem a liberação dos eventos comerciais, você tem as pessoas saindo, aquela coisa toda, e o número de pessoas aumentando, e você não tem um recuo na postura do governo, isso é péssimo o que você está me falando. Sim, significa o seguinte: gente, vai estourar e nós não vamos segurar a bronca. Então, eu não quero acreditar no que você está falando. Eu prefiro acreditar e dar uma de poliana no sentido de que não. Pode ser que haja... Querer acreditar e que vai acontecer são duas coisas diferentes, né? Tipo, eu concordo com você, Jaime. Tipo, realmente seria a melhor coisa que voltasse, mas a dúvida é se vai voltar. Agora, respondendo a sua dúvida, é um problema que o Paulo Guedes, inclusive, estava batendo. Gente, a gente está ficando sem grana, né? Vai ter um problema arrecadatório. Posso perguntar uma coisa que eu acho que amarra de volta com a coisa do Fundeb? Assim, o Jaime estava comentando que está se gastando muito nesses projetos sociais, inclusive o Renda Brasil. O Renda Brasil já está em vigor? Não. É isso que eu ia comentar. Eu ia comentar isso. Ok. Então, onde é que está indo esse dinheiro? Porque... Então, o ponto é o seguinte, eu entendo toda a questão, o governo federal, então são dois pontos aqui, tá? Ele tentou argumentar com o Congresso, não, a gente aprova o Fundeb, mas em vez de usar esse valor a mais, a gente podia dividir parte desse valor e jogar para o Renda Brasil numa proposta à parte, tá? Que ajudar, que seria uma renda mesmo para os alunos que estão com problemas financeiros, que precisam entrar no ensino médio, fundamental, enfim. Eu não sei detalhes desse projeto, porque o Renda Brasil não tá, eu não sei, ele não está feito, ele não está pronto. Ele não está, né? Não, ele não está oficial, né? Não tem aquele projeto com a cara feita. Ele tem ideias aqui e ali e se modificando com o tempo. Mas não passou, eu acho justo, porque você força ele estar num outro patamar, que são rendas. O programa Renda Brasil é legal a ideia. Está por trás, a parte do Fundeb, são coisas diferentes. E a discussão no Congresso são situações diferentes. Você não vai tirar dinheiro da educação para colocar... Exatamente, são coisas diferentes. Sim. E sobre o aperto do governo, vai ser um problema mesmo, mas eu não sei como vai ser a parte contábil de gestão do Renda Brasil. Eu não sei, então não posso responder isso. Mas o Bolsa Família, então o Renda Brasil vai ser uma ampliação do Bolsa Família,
talvez até dizem que mais inteligentes se eles souberem operar, ele ocupava 3%, ou menos, bem menos que isso. Então não é um problema. O Bolsa Família não é nem um problema menor da questão contábil do governo. A questão contábil do governo são outras, né? Tem aquela lista ali de várias coisas. Mas Bolsa Família, de fato, ou programas de, não só Bolsa Família, né, de redistribuição de renda é muito baixo. Então, se o Renda Brasil ficar também 3%, até um pouco mais... Mas então, a minha pergunta é, acho que vai ser isso, né? Se não está em voga, o Jaime comentou que está tendo essa, sei lá, ou pelo menos estabilidade em termos de aprovação, alguma coisa assim, estaria relacionado com que tipo de investimento direto que o governo está fazendo, fora dar os R$300 aí, ou é isso mesmo? Não sei como tá, cara, tá bem confuso isso, tem dinheiro vindo que era para ir para as empresas, eu tô perdidaço, porque eu tenho ouvido histórias estranhas, então não sei. O que eu ia comentar mais? É isso por enquanto, né? Isso, o que a gente tem. Tipo, o quê? R$600, um dinheiro que vem para as empresas, tem empresas dizendo que não está recebendo, esse dinheiro foi para os bancos, fazendo empréstimo para as empresas. Ah, tá, eu escutei. Pessoas que não eram para receber estão recebendo. Estão recebendo, tiveram como que... militares, etc, etc, etc. Então, a situação está complexa. Não, assim, eu achei interessante essa história, porque assim, isso é o que eu tinha te falado já há muito tempo, que eu achava que ia acontecer, né? Mas assim, eu esperava que só começasse a acontecer de verdade com a implementação, tipo, full desse Renda Brasil, né? E não assim, nesses momentos preliminares. Mas acho que é interessante ver que já tem gente aí antenado no governo falando que já tem aí pelo menos os primórdios dessa coisa acontecendo, né? Já tem aí uma aprovação baseada em alguns investimentos sociais que estão sendo feitos. Então, pelo menos manutenção de alguma coisa, né? De alguma aprovação em frente a tudo isso que está acontecendo, que já é bastante coisa, né? Se você parar para pensar, porque tá uma zona, né? Mas assim, se está mantendo algum tipo de aprovação por conta disso, é meio que o processo que eu imaginava que fosse acontecer. Talvez se intensifique, se não acabar a grana antes, né? Quando implementar aí o Renda Brasil. Eu chamo a atenção, pelo menos a percepção que eu tenho com relação a isso, tá? Inicialmente, a percepção que eu tenho é o seguinte, por parte do governo, realmente, o movimento, ele só veio semana passada porque, em tese, viria a votação do Fundeb agora, na segunda-feira. Então, passou esse tempo inteiro e o governo não havia se manifestado. E é interessante porque a sensação que está me dando é que, na verdade, esses movimentos não estão vindo por parte do governo. Está vindo por parte do parlamento. É o parlamento que está ajustando e falando, olha, a gente vai fazer tal coisa, vai fazer assim, vai fazer assado, e o governo está meio que... A sensação que me dá é que, assim, o que eles estão querendo, e a partir dali a gente discute. Claro. A gente discute sempre nos 45 do segundo tempo, como uma forma de dizer que eu estou ali. Eu nem imagino que essa manutenção da popularidade, da aprovação, sei lá, tem relação com o Fundeb, né? Porque obviamente não entrou em voga, não tem nem como a população ter sentido o impacto, né? Tipo, as consequências disso, né? Então, isso só vai acontecer a longo prazo e talvez isso até ajude o governo, assim, ano que vem, alguma coisa assim, né? Se sei lá, tiver algum tipo de impacto real. Eu vou fazer um comentário aqui, que é um negócio assim, que é cruel e que é difícil você olhar para isso, mas é uma realidade. Cara, não me importa, isso que eu estou falando é olhando, né, na terceira pessoa ali, não importa quem está no poder. O que o cara fez, o que o cara deixou de fazer, se ele está envolvido com A, com B, com C, se ele não está envolvido, se ele tem isso, se ele tem aquilo, se ele blá, 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 não me interessa. Se tiver investimento social, está valendo. E aí... Ok, não, também não. Eu acho que não é cruel. Isso é o esperado, na real. Eu acho que é o contrário de cruel isso. Não, então... Eu acho legal.
Mas, ok, o fato de você ter um investimento é bacana, tá tudo certo, não estou reclamando nisso. Mas, gente, a gente tem que olhar por detalhes também, e não é só a questão do investimento, a gente vê quem está ali. Sabe? Se é o Lula, porque o Lula ele é ladrão, então, assim, não estou falando que ele é ladrão, não tem prova, não tem nada, tá? Só estou dizendo que, né, se tá todo mundo, se as pessoas pensam isso, então tem que olhar para a pessoa. Se é o Bolsonaro nessa mesma perspectiva, é independente se é esquerda ou direita. Né? Eu não estou falando que um é ladrão ou que o outro seja, não é nada disso. O que eu estou dizendo é, além dos investimentos, claro que isso tem que acontecer, mas você tem que olhar para cima para ver quem é que está administrando o poder federal. Claro. Tem que olhar para isso. Assim, acho que um dos principais problemas que eu acho que muita gente provavelmente tem bom, tem vários problemas, né, com o governo atual, é exatamente a perspectiva, dada todo o discurso, né, que sempre teve, inclusive com a inclusão do Paulo Guedes no governo e tudo mais, a ideia era que não ia para a questão de mais investimentos, né? Se agora alguém ali viu a luz e tudo mais, que não é o caso, né? No caso do Fundeb, que nem se falou, né? É muito mais o parlamento fazendo o seu trabalho do que o governo, do que o executivo. Mas assim, vamos supor que, sei lá, se alguém vê a luz ali e agora começa a trabalhar direito, tomar conta desse tipo de coisa, melhor, né? Porque um dos problemas é exatamente que se antevia que o contrário ia acontecer, né? Sucateamento de instituições públicas, você tirar financiamento dessas programas sociais. Era essa a narrativa, né? Era esse o discurso, o diálogo. Daí se chega na hora, eles isso é tudo populismo, que eu acho que eu nem entendo como seria populismo nesse sentido, né? Mas era todo discurso, daí na hora eles vão investir um monte de escola e dar dinheiro para todo mundo, sabe? Fazer, assim, beleza, né? Mas assim, eu acho que exatamente porque é uma coisa que vem do parlamento, é meio contrária até ao que o governo federal estava dizendo, né? O executivo dizia, né, nos seus discursos. Eu acho que eles não mudaram os discursos, né? Me parece que ainda estão querendo ir nessa linha, mas estão falhando. Eu acho que esse que é o negócio. Então, eu não sei, assim, eu concordo com você que não importa muito, assim, sei lá, quem que é e tudo mais, mas, assim, o ponto é também avaliar se isso tudo é consequência direta do governo federal. E não parece ser, né? Parece ter aí a influência do parlamento mais do que qualquer outra coisa. Mas não sei. Tem que ver, né? Como é que vai ser daqui para frente. Sim. Algo mais para comentar, Portuga? Não? Não. Lugar? Não? É Não? isso aí. Bom, sendo assim, agradeço aos queridos amigos pela explicação e colaboração. Conseguimos finalmente nos organizar. Agora todos os vídeos estão sendo disponíveis ou disponibilizados no YouTube, né? E também disponibilizado nas nossas redes sociais. Eu, Jaime Jardim, no Facebook e no meu Twitter. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau.